Fala pessoal, módulo 23, apostila de matemática, frente 2, dando continuidade aos nossos estudos da geometria. Vamos falar nesse módulo sobre ângulos na circunferência. Antes disso, a gente precisa de fazer algumas definições que são importantes, né? Os elementos da circunferência, a gente tem que partir do princípio que a circunferência sempre vai ter um centro e um raio. A gente chama de circunferência o lugar geométrico onde todos os pontos são equidistantes desse centro. Equidistante significa a mesma distância e essa distância é exatamente o raio. Então, se você localiza um centro qualquer de uma circunferência e considera todos os pontos que ficam exatamente à mesma distância desse ponto central, a gente chama todos esses pontos em conjunto de circunferência, igual tem aqui no nosso desenho. Mas toda circunferência, além dos pontos que formam a circunferência do seu centro e do seu raio, tem alguns outros itens importantes. Importantes para você poder entender o que o exercício pede, o que as questões vão te exigir, entender a linguagem, né, o vocabulário o que é usado nos exercícios de matemática. Corda. Corda é todo segmento que une dois pontos quaisquer de uma circunferência. Aqui no desenho, ó, de M até N é uma corda, de A até B é outra corda, enfim. Você pegou dois pontos distintos de uma mesma circunferência e uniu a partir de um segmento, você define uma corda. Existe uma corda especial, que é aquela que passa pelo centro, que a gente chama de diâmetro. Diâmetro de uma circunferência é qualquer corda que passa pelo centro dessa circunferência. Existem infinitos diâmetros e a medida dele é sempre o dobro da medida do raio. Então, corda é a união por um segmento de dois pontos distintos. Se a corda passa pelo centro, ela pode ser chamada de diâmetro. Todo diâmetro é uma corda, mas nem toda corda é um diâmetro. Temos também, pessoal, arcos. Um arco de uma circunferência nada mais é do que uma fração dela. Por exemplo, aqui, ó, de A até P, na própria circunferência, a gente falaria que é o arco AP da circunferência. Representa uma fração dela, unindo dois pontos distintos, não por uma reta, e sim pela curvatura da circunferência. Quando você pega um arco que abrange metade da circunferência, ou seja, dois pontos que são diametralmente opostos, tipo A e B, você define meia circunferência ou uma semicircunferência. Toda semicircunferência é um arco de 180 graus. A circunferência inteira tem 360 e qualquer parcela, qualquer fração em graus da circunferência a gente vai chamar de arco. Toda semicircunferência é um arco, mas nem todo arco é uma semicircunferência. Você pode ter arcos menores do que uma semicircunferência. Em relação ao estudo da circunferência, é importante você saber que existem relações entre os entes geométricos mais comuns, tipo ponto e reta, e a própria circunferência. As posições relativas entre retas e circunferências podem ser tangente, quando tem um único ponto em comum, secante, quando tem dois pontos em comum, e externa, quando não tem ponto algum em comum. Aliás, uma reta secante, galera, sempre define uma corda na circunferência. Uma reta tangente pega a circunferência num único ponto e, além disso, você tem que saber que no ponto de tangência, que aqui na figura eu estou chamando de T, a reta tangente e o raio sempre formam 90 graus. Reta tangente, um único ponto, secante, dois pontos determinando uma corda, externa, ponto algum em comum. O objetivo da aula, de forma principal, é organizar a circunferência em forma de ângulos, né? E aí aqui a gente vai ver ângulo central, ângulo inscrito, ângulo de segmento e ângulos excêntricos. Todos eles com uma propriedade importante. Os ângulos, né, podem ser medidos a partir dos seus arcos. E o primeiro que a gente vai ver, o ângulo central, é aquele que tem um vértice no centro da circunferência. O nome é bem sugestivo. O ângulo AOB é ângulo central porque ele tem o vértice no centro da circunferência. Não vamos esquecer, ó, todo ângulo central tem a mesma medida do arco. Se esse arco aqui, AB, mede alfa, então o ângulo central definido por ele é alfa. Repetindo, todo ângulo central tem a mesma medida angular do seu arco definido. O ângulo está localizado com o vértice no centro da circunferência, os lados do ângulo são raios da circunferência, definindo aqui pontos que podem ser unidos formando um arco. O ângulo central tem a mesma medida que o arco que ele define.
Bom, galera, o ângulo inscrito é aquele que tem um vértice sobre um dos pontos da circunferência. Os lados desse ângulo inscrito são secantes à circunferência, são cordas, melhor dizendo, olha só. Vamos entender o seguinte, o ângulo central que vocês viram anteriormente, o vértice dele está em cima do centro da circunferência. Esse não, o vértice, ele fica sobre o traçado da circunferência, o ângulo inscrito. De qualquer forma, o ângulo inscrito também define um arco na circunferência. A medida desse arco tem a ver, obviamente, com a nossa estruturação do ângulo inscrito. Na verdade, é o seguinte, todo ângulo inscrito, pessoal, é a metade do arco que ele define. A apostila de vocês coloca nessa forma, né? A medida do ângulo inscrito é a metade da medida do arco que ele determina na circunferência. Um outro tipo de ângulo que também vai ter a mesma propriedade de ser a metade é o ângulo de segmento, que é formado por uma tangente e uma secante internamente à circunferência. Se o ângulo é ângulo de segmento, ele define um arco AB aqui, ó, sua medida também é a metade. Então, ó, vamos recapitular. O ângulo central com vértice em cima do centro tem a mesma medida que o arco. O ângulo inscrito com vértice em cima da circunferência, do traçado dela, tem a metade da medida do arco. O ângulo de segmento também tem a metade da medida do arco. Galera, outro tipo de ângulo importante é o ângulo excêntrico, que no caso de ser ângulo excêntrico interior, é o ângulo formado internamente pelo encontro de duas secantes. Na verdade, ângulo excêntrico é aquele ângulo que vai ser formado pelo encontro de duas secantes. Esse encontro pode ser internamente ou externamente. A figura que vocês estão vendo aí agora trata-se de um ângulo excêntrico interior. Excêntrico por quê? Porque é o encontro de duas secantes. Interior porque elas se encontram na região interna da circunferência. Todo ângulo excêntrico interior, galera, é a média dos arcos que ele define. Então, o ângulo excêntrico aqui de medida alfa, ele vai ser o arco AB mais o arco CD dividido por 2. Essa é a medida dele. O ângulo excêntrico exterior, olha só, ele também é formado pelo encontro de duas secantes, né? Lembrando que secante tem pontos de encontro, 2 pontos de encontro com a circunferência. Essa secante e essa secante se encontram externamente à circunferência. Excêntrico exterior ou externo. No caso, a medida dele é a diferença entre os arcos dividido por 2. Enquanto o excêntrico interno é a soma dividido por 2, o excêntrico externo você vai fazer o maior menos o menor arco definido ali, dividido por 2. Galera, nos exercícios de 1 a 3, determina o valor de alfa associando com as seguintes alternativas. Então, vamos fazer o seguinte. No primeiro desenho, o ângulo de medida alfa ele é inscrito porque ele tem o vértice em cima da circunferência. Vamos lembrar, todo ângulo inscrito é a metade do arco que ele define. Se o arco que ele define vale 90 graus, a medida dele então é 45, a resposta é a letra B. Importantíssimo você ter a noção de que parte do reconhecimento, né? Por exemplo, esse ângulo de medida alfa é formado pelo encontro de duas secantes internas. Esse é um ângulo excêntrico interno. Como que você acha o valor do ângulo excêntrico interno ou interior? Você soma os dois arcos que ficam definidos, 130 mais 40 dá 170 e divide por 2 dá 85 graus. A resposta é a letra E, ângulo excêntrico interno. Galera, número 3, encontro de duas secantes, só que fora da circunferência. Excêntrico externo. Definidos os dois arcos, você vai fazer o arco maior menos o arco menor, 105 menos 25 dá 80, dividido por 2, a medida dele é 40, resposta letra A. Presta muita atenção nesse número 4, o quadrilátero ABCD está inscrito na circunferência e o ângulo aqui mede 108. Ele quer saber esse ângulo. Pessoal, esse ângulo aqui medindo 108, você tem que ter a noção de que ABC é um ângulo inscrito porque ele está com o vértice em cima da circunferência, definindo assim o arco AB. Lembra que o ângulo inscrito sempre define um arco que é o dobro da medida dele. Então, de A até C, tem o dobro da medida de 108. Então, olha só, 216 graus. Repetindo, o ângulo inscrito ABC define o arco AC, que tem o dobro da sua medida. Lembrando que a circunferência inteira, pessoal, tem 360 graus. Se você fizer 216 menos 360, você vai achar a medida
desse arco AC pelo outro lado ali, ó, que vai dar 144. Aí o arco que o exercício está querendo, ó, ADC, ele é inscrito e define o arco de 144. 144 dividido por 2 dá 72 graus, é a medida da letra C, a nossa resposta. O ângulo ADC é inscrito e ele define um arco de 144. O ângulo inscrito é a metade do arco que ele define. Resposta, letra C. Número 5, observe a figura. Temos aqui vários ângulos, hein, pessoal? Suponha que as medidas dos ângulos PSQ e tal, todos os ângulos assinalados, 45, 18, 38. Ele quer saber a medida do ângulo PQS. Vamos marcar o ângulo PQS aí na figura. O ângulo fica definido aqui, que o exercício está querendo. Agora vamos para a nossa resolução. Ó. PQS, galera, é um ângulo inscrito que define o arco PS. Só que o arco PS também é definido pelo ângulo PRS. Então, por que o exercício aí na resolução está falando que aqui mede X e aqui também? Porque são dois ângulos inscritos que definem o mesmo arco. Definindo o mesmo arco, cada ângulo inscrito vai ser a metade do arco que ele define. Se ele define o mesmo arco, então ele tem medidas iguais. No triângulo que a gente tem aqui, ó, 38, 45 mais 18 mais x, tem que dar 180. E aí eu vou descobrir a medida desse x, que aqui está chamando de θ, mas tanto faz, vai dar 79 graus. Na verdade, eu descobri que aqui é 79. Mas como ele define o arco PS e ele também vai ser ângulo inscrito do que o exercício está querendo, 79 é letra C. Então, já vamos usar esse exercício para assimilar uma propriedade. Se dois ângulos inscritos definem o mesmo arco, obviamente, os dois serão iguais e valerão a metade desse mesmo arco que eles definem. Então, o exercício pediu esse, pessoal, onde está meu lápis, ó, só que eu calculei esse pela soma dos ângulos internos de um triângulo e ele tem a mesma medida que o exercício estava querendo, letra C. Número 6, para a gente encerrar, um pouquinho complicado, porque a gente precisava desenhar, né? A, B, C, D e E são vértices consecutivos de um hexágono regular. O hexágono regular é a figura de 6 lados, com todos os lados congruentes e os ângulos internos também, né, pessoal? Uma maneira de desenhar um hexágono regular é desenhar uma circunferência e dividir essa circunferência em 6 arcos. A circunferência inteira tem 360, então ficam definidos 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcos, 36 dividido por 6 dá 60 graus. Né? Para você desenhar uma figura regular, basta você pegar uma circunferência e dividir o 360 graus pelo número de lados que ela tem. No nosso caso é hexágono, eu pego 360 graus dividido por 6, vai dar vários arcos, né? No caso 6 arcos de 60 graus. Ele quer saber a medida em graus dos ângulos formados pelas diagonais AC e BD. Repara, pessoal, que as diagonais AC e BD são partes de duas secantes que se encontram internamente, a circunferência que já está desenhada. Duas secantes, a mesma circunferência se encontrando internamente, formam ali o ângulo que é excêntrico interno. O ângulo excêntrico interno, ele é a soma dos dois arcos que ele define dividido por 2. Nesse caso, como é que eu sei que aqui vai ter 180 graus no arco maior? Lembra que são arcos de 60 graus porque eu dividi o 360 por 6, já que é um hexágono. Então, 60 mais 60 mais 60, 180 graus de cá. Um arco só aqui de 60, 180 mais 60 dá 240, dividido por 2. Então, esse ângulo aqui vale 120 graus. A resposta, letra D. Esse exercício tratou de forma bem escondida, ó, de ângulo excêntrico interno. Fechando aqui, beleza? Até a próxima.